Capítulo 8. Influência instantânea. Consentimento primitivo para uma era automática. Todo dia, de todas as maneiras, estou ficando melhor. Emile Coué. Todo dia, de todas as maneiras, estou ficando mais ocupado. Robert Cialdini. Na década de 1960, um homem chamado Joe Pyne apresentava um programa de entrevistas na TV bastante famoso. O que tornava o programa original era o estilo cáustico e confrontador de Pyne com seus convidados. Na maioria, apresentadores ávidos por exposição, candidatos à celebridade e representantes de organizações políticas e sociais marginais. A abordagem áspera de Pyne procurava incitar seus convidados a discussões, levá-los a admissões embaraçosas e quase sempre fazê-los de bobos. Não era incomum ele introduzir um visitante e de cara atacar suas crenças, seu talento ou sua aparência. Algumas pessoas afirmavam que seu estilo pessoal ácido havia sido parcialmente causado pela amputação de uma perna, que o deixou desgostoso com a vida. Outros diziam que ele era agressivo por natureza. Uma noite, o roqueiro Frank Zappa foi convidado ao programa. Naquela época da década de 1960, cabelos muito longos nos homens ainda eram incomuns e polêmicos. Assim que Zappa foi apresentado e se sentou, o seguinte diálogo ocorreu. Pyne: esses seus cabelos compridos fazem você parecer uma moça. Zappa: essa sua perna de madeira faz você parecer uma mesa. Automaticidade primitiva. Além de conter o que talvez seja meu improviso favorito, o diálogo entre Pyne e Zappa ilustra um tema fundamental deste livro. É comum tomarmos uma decisão sobre alguém ou algo sem empregarmos todas as informações disponíveis. Em vez disso, usamos apenas uma parte bastante representativa do total. Uma informação isolada, ainda que em geral nos aconselhe corretamente, pode nos levar a erros crassos. Erros que, quando explorados por pessoas espertas, fazem com que pareçamos tolos ou coisa pior. Ao mesmo tempo, um tema complicador análogo está presente aqui. Embora depender de um só aspecto dos dados disponíveis nos deixe suscetíveis a decisões equivocadas, o ritmo da vida moderna exige que usemos com frequência esse atalho. No início do capítulo 1, comparamos esse atalho à reação automática dos animais inferiores, cujos elaborados padrões de comportamento podiam ser desencadeados pela presença de um estímulo isolado. Um piar, penas do peito de tom vermelho ou sequências específicas de luzes piscando. A razão por que esses animais inferiores precisam muitas vezes confiar nesses estímulos solitários de seu ambiente é sua capacidade mental limitada. Seus cérebros pequenos não conseguem registrar e processar todas as informações relevantes em seu meio. Assim, essas espécies desenvolveram sensibilidades especiais a certos aspectos das informações que normalmente são suficientes para provocar uma resposta correta. Sempre que uma perua mãe ouve o piar de seus filhotes, clique, zoom, o comportamento materno apropriado é desencadeado de uma forma mecânica, preservando grande parte de seu poder cerebral limitado para lidar com as outras situações e escolhas do dia a dia. Claro que nós temos mecanismos cerebrais bem mais eficazes do que as peruas mães ou qualquer outro grupo de animais. Somos insuperáveis na capacidade de levar em conta uma enormidade de fatos relevantes e, portanto, tomar boas decisões. Essa vantagem em relação às outras espécies no processamento de informações contribuiu para nos tornarmos a forma de vida dominante no planeta. Mesmo assim, temos também nossas limitações de capacidade e, visando a eficiência, às vezes precisamos abrir mão de um tipo de tomada de decisões demorado, sofisticado e plenamente informado, trocando-o por uma resposta mais automática, primitiva e baseada em apenas um quesito. Por exemplo, ao decidirmos se dizemos sim ou não a um solicitante, com frequência prestamos atenção a uma única informação pertinente à situação. Nos capítulos anteriores, exploramos as informações únicas que mais usamos para tomar nossas decisões de consentimento. Elas são os recursos mais populares justamente porque são os mais confiáveis, aqueles que, em geral, apontam para a escolha correta. Por isso, empregamos os fatores da reciprocidade, da coerência, da aprovação social, da afeição, da autoridade e da escassez de forma tão frequente e automática.
Cada um desses fatores, por si só, fornece uma pista confiável de quando será melhor dizer sim em vez de não. Tendemos a recorrer a essas pistas solitárias quando não temos a inclinação, o tempo, a energia ou os recursos cognitivos necessários para realizar uma análise completa da situação. Quando estamos apressados, estressados, incertos, indiferentes, confusos ou cansados, costumamos enfocar uma fração das informações disponíveis para nós. Ao tomarmos decisões sob essas circunstâncias, com frequência regrediremos à abordagem um tanto primitiva, mas necessária, de levar em conta um só bom sinal. Tudo isso leva a uma constatação desalentadora. Com o sofisticado aparato mental que utilizamos para dominar o mundo como espécie, criamos um ambiente tão complexo, dinâmico e cheio de informações que cada vez mais precisamos lidar com ele à maneira dos animais, que há tanto tempo superamos. Às vezes, as consequências podem ser catastróficas, como no caso da investida desastrosa do FBI à sede da Igreja do Ramo Davidiano em Waco, Texas, no ano de 1993. De acordo com uma análise de consultores do Departamento de Justiça americano, durante o cerco de 51 dias do FBI ao complexo do Ramo Davidiano, a agência coletou tantos dados que precisou ignorar a maioria deles. O professor Robert Loden, um dos consultores do Departamento de Justiça na época, declarou o seguinte: o FBI tinha tamanha sobrecarga de informações que simplesmente recaiu nas práticas do passado e, como não tinha nenhuma experiência com religião, tratou aquilo como uma barricada comum. O resultado terrível foi que, quando o FBI enfim atacou, mais de 80 membros da seita morreram num ato de autoimolação alimentado pela fé e pelo medo. Automaticidade moderna. John Stuart Mill, o economista, filósofo da ciência e pensador político britânico, morreu há mais de 135 anos. O ano de sua morte, 1873, é importante porque Mill é considerado o último homem a ter todo o conhecimento do mundo. Atualmente, a ideia de que um de nós possa dominar todos os fatos conhecidos é absurda. Após séculos de lento acúmulo, o conhecimento humano entrou numa era de expansão monstruosa, multiplicativa e dinâmica, como uma bola de neve. Vivemos agora num mundo em que a maioria das informações tem menos de 15 anos. Em certos campos da ciência, na física, por exemplo, disse que os conhecimentos dobram a cada 8 anos. A explosão de dados científicos não se limita a áreas herméticas como a química molecular ou a física quântica, mas se estende a ramos do conhecimento diário em que procuramos nos manter atualizados: saúde, educação dos filhos, nutrição. Além disso, esse desenvolvimento rápido tende a continuar, já que os pesquisadores estão divulgando periodicamente suas descobertas em cerca de 400 mil revistas científicas no mundo inteiro. Sem contar o avanço vertiginoso da ciência, as coisas estão mudando rapidamente mais perto de casa. De acordo com pesquisas anuais da Gallup, os assuntos considerados mais importantes nas políticas públicas estão se tornando mais variados e estão sobrevivendo por menos tempo. Além disso, viajamos mais e com mais rapidez. Mudamos com mais frequência para residências novas, que são construídas e demolidas em menos tempo. Conhecemos mais pessoas e temos relacionamentos mais curtos com elas. Nos supermercados, nos shopping centers, etc., deparamos com uma variedade de opções de estilos e produtos que eram desconhecidas no ano passado e talvez estejam obsoletas ou esquecidas ano que vem. Novidade, transitoriedade, diversidade e aceleração são reconhecidos como termos-chave para descrever a vida civilizada. Essa avalanche de informações e escolhas é possibilitada pelo crescente desenvolvimento tecnológico. Na linha de frente estão avanços em nossa capacidade de coletar, armazenar, recuperar e comunicar informações. De início, os frutos dessa modernização eram limitados às grandes organizações, órgãos governamentais ou corporações poderosas. Com novos progressos nas telecomunicações e na tecnologia de computadores, o acesso a essa quantidade impressionante de informações está chegando ao alcance dos indivíduos. Amplos sistemas a cabo e por satélite fornecem um caminho para esses dados chegarem a quase todos os lares. O outro grande caminho é o computador pessoal.
Em 1972, Norman McCree, um editor da The Economist, especulou profeticamente sobre uma época no futuro. A perspectiva é, afinal, que adentraremos uma era em que qualquer pessoa comum sentada ao terminal de computador no laboratório, no escritório, na biblioteca pública ou em casa, poderá mergulhar em montanhas inimaginavelmente grandes de informações, em bancos de dados descomunais, com poderes mecânicos de concentração e cálculo, que serão dezenas de milhares de vezes maiores do que tudo que já esteve disponível ao cérebro humano até de um Einstein. Apenas uma década depois, em 1982, a revista Time sinalizou que a era futura de McCree havia chegado elegendo uma máquina, ou computador pessoal, como seu homem do ano. Os editores da Time defenderam sua escolha citando a corrida dos consumidores para comprar microcomputadores e argumentando que os Estados Unidos e, numa perspectiva maior, o mundo inteiro nunca mais serão os mesmos. A visão de McCree está atualmente se concretizando. Milhões de pessoas comuns estão sentadas diante de computadores com potencial de apresentar e analisar dados suficientes para soterrar um Einstein. Visionários contemporâneos, como Bill Gates, presidente da Microsoft, concordam com McCree ao afirmarem que estamos criando uma série de dispositivos capazes de fornecer um universo de informações a qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas observe algo revelador. Nossa era moderna, muitas vezes denominada Era da Informação, nunca foi chamada de Era do Conhecimento. Informação não se transforma diretamente em conhecimento. Precisa primeiro ser processada, acessada, absorvida, compreendida, integrada e retida. Atalhos serão sagrados. Como a tecnologia consegue evoluir bem mais rápido do que nós, nossa capacidade natural de processar informações será cada vez mais inadequada para enfrentar a abundância de mudanças, escolhas e desafios típica da vida moderna. Com frequência sempre maior, nos veremos na posição de animais inferiores, com um aparato mental não equipado para lidar de maneira profunda com a complexidade e a riqueza do ambiente externo. Diferentemente desses animais, cujos poderes cognitivos sempre foram deficientes em comparação, criamos nossa própria deficiência desenvolvendo um mundo radicalmente mais complexo. A consequência de nossa nova deficiência é a mesma da velha deficiência dos animais. Ao tomarmos uma decisão, cada vez menos nos engajaremos numa análise detalhada da situação total. Em resposta a essa paralisia da análise, iremos retroceder mais e mais para focar num aspecto único, em geral confiável, da situação. Quando esses aspectos únicos são confiáveis, não há nada de intrinsecamente errado na abordagem de atalho da atenção limitada e reação automática a uma informação específica. O problema surge quando algo faz com que as pistas normalmente confiáveis nos aconselhem de maneira inadequada, levando-nos a ações errôneas e decisões equivocadas. Como vimos, uma dessas causas é o ardil de certos profissionais da persuasão que procuram tirar vantagem da natureza maquinal e automática da reação de atalho. Se ao que parece, a frequência da reação de atalho está aumentando com o ritmo e a forma da vida moderna, podemos ter certeza de que a frequência desse ardil está destinada a aumentar também. Como nos defender do ataque intensificado ao nosso sistema de atalhos? Mais do que a ação evasiva, aconselho o contra-ataque contundente. Porém, existe uma ressalva importante. Os profissionais da persuasão que exploram honestamente as regras da reação de atalho não devem ser considerados inimigos. Pelo contrário, são nossos aliados num processo eficiente e adaptativo de troca. Os alvos apropriados para a contra-agressão são apenas aqueles indivíduos que falsificam, deturpam ou distorcem as pistas que costumam provocar nossas reações de atalho. Tomemos um exemplo do que talvez seja nosso atalho mais frequente. De acordo com o princípio da aprovação social, muitas vezes decidimos fazer o que outras pessoas como nós estão fazendo. E isso faz todo sentido, já que quase sempre uma ação que é popular numa dada situação também é funcional e apropriada. Desse modo, um publicitário que, sem usar estatísticas enganosas, informa que uma marca de pasta de dentes é a que mais vende
Nos ofereceu dados valiosos sobre a qualidade do produto e as chances de gostarmos dele. Quando estamos no mercado em busca de uma boa pasta de dentes, talvez seja interessante nos basear nessa informação isolada, a popularidade, para decidir testá-la. Essa estratégia provavelmente nos conduzirá na direção certa, dificilmente nos conduzirá numa direção 100% errada e poupará nossas energias cognitivas para lidarmos com o resto de nosso ambiente cada vez mais cheio de informações e sobrecarregado de decisões. O publicitário que nos permite usar essa estratégia eficiente não é nosso antagonista, mas nosso parceiro colaborador. A história se torna bem diferente, porém, quando um profissional da persuasão tenta estimular uma reação de atalho oferecendo-nos um sinal falso. O inimigo é um publicitário que tentar criar uma imagem de popularidade para uma marca de pasta de dentes desenvolvendo, digamos, uma série de comerciais de entrevistas espontâneas em que atores, se passando por cidadãos comuns, elogiam o produto. Quando o sinal de popularidade é forjado, nós, o princípio da aprovação social, e nossa reação de atalho, estamos sendo explorados. Num capítulo anterior, recomendei que não se comprasse nenhum produto apresentado no anúncio de entrevista espontânea forjada e insisti que enviássemos aos fabricantes do produto cartas detalhando o motivo para isso e sugerindo que rompam com a agência publicitária. Também recomendei estender essa posição agressiva a qualquer situação em que um profissional da persuasão abuse do princípio da aprovação social ou de qualquer outra arma de influência dessa maneira. Deveríamos nos recusar a assistir a programas de TV que recorrem ao riso enlatado. Se vemos um barman começar o turno adulterando a caixinha de gorjetas com 1 ou 2 notas de seu próprio bolso, ele não merece nossa gorjeta. Se após esperarmos numa fila na porta de uma casa noturna, descobrimos, pelo espaço disponível que a espera visava transmitir às pessoas do lado de fora, a falsa impressão de popularidade do local, devemos ir imediatamente embora e anunciar nosso motivo aos que aguardam na fila. Em suma, devemos estar dispostos a lançar mão do boicote, da ameaça, do confronto, da crítica, do sermão, de quase tudo, para retaliar. Não me considero combativo por natureza, mas defendo ativamente essas ações beligerantes porque, de certo modo, estou em guerra com os exploradores. Todos nós estamos. É importante reconhecer, porém, que sua busca do lucro não é motivo para hostilidades. Essa busca, afinal, é algo que todos compartilhamos em certo grau. A verdadeira traição e o que não podemos tolerar é qualquer tentativa de obterem lucro de uma maneira que ameaça a confiabilidade de nossos atalhos. A agitação da vida diária moderna exige que tenhamos atalhos confiáveis, regras práticas seguras para lidar com ela. Essas coisas não são mais luxos. São necessidades que devem se tornar cada vez mais vitais à medida que o ritmo se acelera. É por isso que deveríamos retalhar sempre que vemos alguém traindo uma de nossas regras práticas em busca de lucro. Queremos que essa regra seja o mais eficaz possível. À medida que sua adequabilidade é sabotada com regularidade pelos ardis de um aproveitador, naturalmente, a usaremos menos e seremos menos capazes de enfrentar com eficiência a carga de decisões de nossa época. Não podemos tolerar isso sem uma briga. O que está em jogo é importante demais. Resumo. Graças a avanços tecnológicos notáveis, as informações estão se multiplicando, escolhas e alternativas estão se expandindo, os conhecimentos estão explodindo. Nessa avalanche de mudança e escolhas, tivemos que nos ajustar. Um ajuste fundamental afetou o modo como decidimos. Embora todos queiramos tomar a decisão mais ponderada e refletida possível em qualquer situação, a mutabilidade e o ritmo acelerado da vida moderna com frequência nos privam das condições apropriadas para uma análise cuidadosa de todos os prós e contras. Cada vez mais somos forçados a recorrer a outra abordagem de tomada de decisões, uma abordagem de atalho em que a decisão de consentir, ou concordar, ou acreditar, ou comprar, é tomada com base numa única informação geralmente confiável. Os mais populares desses ativadores únicos da anuência são aqueles descritos neste livro.
São compromissos, oportunidades de reciprocidade, o comportamento complacente de pessoas semelhantes, sentimentos de afeição ou amizade, ordens de autoridades e a escassez de informações. Por causa da crescente sobrecarga cognitiva em nossa sociedade, a predominância da tomada de decisões por atalhos tende a aumentar de maneira proporcional. Os profissionais da persuasão que impregnam seus pedidos com algum desencadeador da influência têm mais chances de sucesso. Seu uso pelos profissionais não é necessariamente exploratório. Ele só se torna exploratório quando o desencadeador não é um aspecto natural da situação, mas algo forjado. Para conservar o caráter benéfico da reação de atalho, é importante se opor a essa falsificação. Perguntas de estudo. Pensamento crítico. 1. Escolha 3 das armas de influência descritas neste livro. Discuta como cada arma poderia ser usada para aumentar o consentimento de forma exploratória e de forma não exploratória. 2. Para cada uma dessas 3 armas de influência, descreva como você se defenderia caso a arma fosse usada contra você de forma exploratória. 3. Descreva as 3 lições mais importantes que você aprendeu neste livro sobre o processo da persuasão.